Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 22º domingo do tempo comum. Domingo 1 de setembro de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis, a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Segunda leitura. Leitura da Carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade, nós, as primícias do seu gesto criador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse:
Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. É preciso ser praticante, e não meros ouvintes da palavra de Deus a mais há. Naquele tempo, os fariseus, mestres da lei, vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos, mais uma vez, ao canal Homilia Diária. A minha saudação aos nossos irmãos portugueses que acompanham pela TV Canção Nova em Portugal, a reflexão da homilia e o meu abraço a todos vocês de todas as regiões do Brasil por onde eu passo e que manifestam, acompanham as homilias no nosso canal. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, hoje é domingo, dia do Senhor, 1º de setembro. Aqui, na Igreja do Brasil, nós celebramos o mês da Bíblia, e a palavra de Deus nos apresenta esse texto do Evangelho de São Marcos sobre a higienização dos pratos, copos, talheres, vasilhas, que se tornou para os judeus um verdadeiro ritual religioso. Do ponto de vista da saúde, a higiene é imprescindível. Nós sabemos disso e não podemos descuidar dela. Recentemente, na história da humanidade, a higienização voltou a ocupar o palco das atenções. A Covid-19 reacendeu essa alerta sobre o cuidado com a higiene pessoal. Mas o que os fariseus, mestres da lei do tempo de Jesus e também os cristãos do tempo atual se esqueceram foi a falta de uma outra higiene que pode levar à morte da alma, o pecado, a malícia do coração, as más intenções, a imoralidade, os roubos e assassinatos, o adultério, as ambições e fraudes, a devassidão, a inveja e calúnia, o orgulho, a falta de juízo. São todos elementos que aparecem no Evangelho de hoje. Não adianta o culto apenas prestado a Deus com os lábios se o coração está distante de Deus. Esse vírus maldito do pecado sorrateiramente entra pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, ouvido e boca. A lei antiga dizia que praticar certos rituais dava permissão para entrar na casa de Deus ou para levar a Ele o louvor. E será que é assim? O salmo deste domingo interroga: Senhor, quem morará em vossa casa, e em vosso monte santo habitará? A resposta nos vem desde sempre: é aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente, que em nada prejudica o seu irmão. Está aí a higienização do coração, sobretudo neste dia de hoje, em que nós adentramos na casa de Deus, nas nossas capelas, paróquias, basílicas e santuários. Não adianta o culto apenas prestado a Deus com os lábios se o coração está distante de Deus, por anos sem confissão, pela escolha de uma vida de pecado, pela obstinação de um comportamento errado. É preciso ser praticante, e não meros ouvintes da palavra de Deus. Deixemos que ela nos purifique. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.